Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor. Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso estudo em Apocalipse, capítulo 17. Vou começar com o 6, tá? Que foi o último versículo que a gente leu. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Esse aqui é o apóstolo João. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Versículo 10. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7, e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Versículo 18 e último. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. O título que eu trago, a promessa de uma explicação acerca da prostituta e da besta, e nós poderíamos enquadrar apenas como a besta também todo esse contexto. E o que seria isso? O príncipe satânico da Grécia fora do abismo, que renovará o antigo império grego, como o 8º reino de Apocalipse 17, 8 ao 11. Esse autor aqui bem à direita, na tela, à direita e abaixo, a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Para esse autor, o que ele simboliza? Simboliza 3 coisas. Um anjo sobrenatural fora do abismo, um homem mortal e um reino. Muitas falácias surgiram por não se reconhecerem as 3 coisas no mesmo símbolo. Algumas passagens aplicam-se às 3 coisas, outras a apenas uma. Então, o mistério da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. Vamos lá para Daniel, então. Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8. É uma repetição, a gente vai repetir muito isso. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Império Romano aqui. E tinha 10 chifres.
Esse 10 chifres, então, representa Roma revista. Ele não existe ainda, mas acontecerá no futuro. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, que vai ser a Grécia revivida, ou o império do anticristo, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Daniel 7 também, versículos 23 e 25. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro. Aí já a Grécia revivida, que será o anticristo, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E essa aqui, então, é a interpretação da visão de Daniel. E Apocalipse 11, 7, aqui falando da besta que sobe do abismo, que é a representação do príncipe da Grécia revivida e do anticristo. Então, esse príncipe da Grécia seria um demônio, o demônio do abismo, a besta que sobe do abismo. A Grécia revivida seria o próprio reino e o anticristo, que é quem vai comandar esse reino. E aí diz assim o texto, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Aqui falando das 2 testemunhas. Um outro autor aqui nesse canto superior, a besta a leva. Por isso ela deve ser alguém diferente da besta propriamente dita. Uma é política, a outra é religiosa. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Ela não é nenhuma das cabeças ou chifres. Simboliza algo. E as cabeças e chifres simbolizam outra coisa. Para entender de fato a besta, é preciso pensar nela como algo diferente das cabeças e dos chifres. Do outro lado da nossa tela tem mais outro autor aqui, à direita da tela. A besta que viste, para ele, representa um anjo caído que ajudou os líderes desses impérios do passado nos seus esforços para destruir Israel. Já não estava ativo durante a época de João. Há de subir do abismo. Esse poderoso anjo caído foi confinado ao abismo há aproximadamente 2.300 anos e ainda permanece ali, mas logo será libertado para ajudar o anticristo. E irá à perdição, quer dizer que depois do seu erro de ajudar o anticristo na terra, ele será lançado no lago de fogo. Os moradores da terra, então, se admirarão. Apresenta o fato de que toda pessoa que não é salva na terra durante a grande tribulação ficará assustada e assombrada quando vir o anticristo, que fará coisas que nenhum outro homem jamais fez. Era e já não é. Não estava ativa durante a época de João. Então ali ele já estava preso, antes da época de João. Antes do Império Romano ele já havia sido preso nesse abismo. Virá, ele será libertado do abismo para ajudar o anticristo. Ele continua lá preso. Mais uma repetição de outro texto. Aqui o mistério da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher, Apocalipse 13, 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, a besta com 10 chifres e 7 cabeças, representação do príncipe da Grécia revivida e do anticristo. Apocalipse 17, aqui mesmo, nesse capítulo que estamos vendo, Apocalipse 17, do 9 ao 12. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis,
dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Esse texto aqui eu não vou ler todo ele. Ele praticamente repete aquilo que a gente viu. A besta de 7 cabeças e 10 chifres, para este autor, então, ela simboliza 3 coisas: um anjo sobrenatural fora do abismo, um homem mortal e um reino. E aqui estão todos eles, que são os 60 fatos sobre a besta. Aqui está melhor explicado. A besta que sai do abismo, então, ela fará guerra com as 2 testemunhas, por fim irá matá-las. Uma vez viveu fora do abismo e estava no abismo na época de João. E ela irá à perdição. Esses 40 fatos aqui sobre a besta que sai do mar, ela será um homem, então. Aqui fala do anticristo. Tá? Eu vou deixar esse texto aqui para vocês lerem depois com calma. E agora a besta como um reino. Esse sim eu vou ler um pouquinho, até para a gente, mais uma vez, né, massificar. É o 8º reino. Ele fala de 7 e o 8º vai ser o reino do anticristo. Deverá ser dominada pela grande prostituta até a vinda do anticristo, para exercer poder sobre os 10 reinos. Então, o que isso quer dizer? Quando esses 10 reinos surgir no cenário mundial, a Babilônia, o mistério Babilônia, vai estar dominando sobre eles, como ele sempre fez, como essa Babilônia sempre fez com os outros impérios. A Babilônia é um sistema satânico voltado para a religião, principalmente a religião idólatra. Essa besta como um reino, então, existia antes da época de João, já não era na época de João. Uma cabeça é morta, então entende-se que essa cabeça morta seria o reino da Grécia. O próximo, a cabeça tornará a viver, é revivida nos últimos dias pelo anticristo, sucede 7 impérios mundiais, 5 impérios caíram antes da época de João, e aqui estão eles: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. O 6º reino é o Império Romano, existia na época de João. O 7º reino, formado pelos 10 reinos dentro do território do Império Romano, ainda não é vindo. Ainda não chegou, inclusive. Convém que o 7º dure um pouco de tempo antes da vinda do anticristo, aproximadamente, então, 3 anos e meio, na primeira metade da 70ª semana de Daniel. O 7º torna-se o 8º reino, quando o anticristo passa a ter pleno poder sobre os 10 reinos. O 8º é um dos 7 reinos, ou seja, o 5º que caiu antes da época de João. Isto está de acordo com os fatos de que a besta já era antes do 6º e do 7º, e já não é durante o 6º e o 7º, e se torna o 8º depois do 6º e do 7º. Parece confuso aqui, mas para quem já conseguiu assimilar aquela questão dos reinos, isso fica até fácil. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. Esse texto aqui, Apocalipse 17, 9 e 10. Vamos aos comentaristas primeiro, bem acima da nossa tela. Era e já não é. Essa expressão aponta para os impérios mundiais e seus imperadores, descritos em Daniel 11, e que no tempo de João já haviam caído. As cabeças e chifres da besta, em número igual aos do dragão, mostram que todos foram fundados no espírito e propósito do dragão. A meretriz assentada sobre a besta indica que eles sustentaram e usaram a religião para atingir um único objetivo: usurpar o lugar de Deus.
ainda virá. Os impérios e as organizações religiosas por eles sustentadas caíram. Sobreviveram, porém, as motivações e o espírito que os impulsionavam e sustentavam. 2 pontos. A soberba e o orgulho humanos, somados aos de Satanás. Depois do arrebatamento da igreja, homens ímpios se unirão ao dragão para formar um império à prova de intervenção divina, do mesmo modo que tentaram fazer depois do dilúvio. Será a mais poderosa e abrangente organização político-religiosa que o mundo jamais viu. As 7 cabeças são os 7 reinos que precedem o 8º reino. As 7 cabeças e os 10 chifres são a totalidade dos impérios mundiais, desde o primeiro até aquele que se formará nos últimos dias. O último e seu representante são chamados de a besta, por ser a ressurreição do império, antiga forma de Estado que engloba sob sua égide o controle do maior número possível de povos e nações, que mantém certa autonomia, mas são submissos a um chefe supremo, e a ele devem lealdade absoluta. As 7 cabeças, Apocalipse 17:3, aqui mesmo nesse capítulo, as 7 cabeças são os 7 reis. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui vamos começar a mencionar esses 7 reis, ou essas 7 cabeças, ou esses 7 montes, que significa uma coisa só, é um simbolismo. Começando então com o Egito, lá em Gênesis 15, 13 e 14, então disse a Abrão, Deus falando com ele, saibas de certo que peregrina será tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Aqui fala então da escravidão do Egito. Esse outro texto, o opressor de Israel, o Egito. Então a primeira cabeça seria o Império Egípcio, os faraós. Vou ler esse texto do comentarista aqui mais acima. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais se assenta a mulher. Representa esses 7 impérios que foram controlados pelas religiões falsas, ou seja, os espíritos demoníacos. Convém que dure um pouco de tempo. Os 10 chifres serão a 7ª cabeça, e se referem às 10 nações que surgirão dentro em pouco e perseguirão Israel, o que ocorrerá provavelmente na primeira metade da grande tribulação, um período de aproximadamente 3 anos e meio. Depois deste comentarista, a gente vai para o 2º rei, que é a Assíria, 2ª cabeça ou 2º monte, ou 2º rei. Eu deixo um texto aqui falando a queda de Samaria e o cativeiro de Israel. Vocês se recordam que nessa época Israel já tinha o reino dividido. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte caiu primeiro, e eles caíram diante da Assíria. O reino do norte ele acabou, e posteriormente quem caiu foi Judá diante da Babilônia. Diz assim o texto, 2 Reis 17, versículos 6 e 18. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor, e ao rio Gozã, e na cidade dos Medos, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Vamos ao comentarista. As 7 cabeças são 7 montes, que por sua vez são 7 reis ou reinos que coexistem com Israel desde seu começo até o 8º reino, formando os 8 reinos que terão perseguido Israel no tempo dos gentios. Aqui 5 dos 7 reinos já caíram,
Ele fala do Egito, da Síria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Isso aqui vai ficar muito claro para nós. E um existe, é o sexto reino, o antigo Império Romano. Outro ainda não é vindo, que é o sétimo, formado pelos 10 reinos que ainda se formarão dentro do Império Romano. E quando o sétimo ou Império Romano renovado vier, convém que dure um pouco de tempo, ou seja, 3 anos e meio. A Babilônia é o terceiro rei, ou o terceiro monte, ou a terceira cabeça. Tudo começa lá por volta do ano 710 a 701, quando Ezequias ele adoece e uma embaixada da Babilônia visita o rei Ezequias. E isso aqui é uma aplicação prática muito importante para nós. Cuidado com aquilo que a gente mostra. Cuidado com a nossa intimidade. Né? Cuidado com aquilo que a gente expõe. Muito cuidado. Aqui Deus falou para Ezequias, por meio do profeta Isaías, que os filhos deles iriam ser levados cativos para a Babilônia, por conta disso que ele fez. E isso foi acontecer cerca ali de 200 anos depois. Por exemplo, 2 Reis 24, do versículo 14 ao 16, Nabucodonosor transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia, todos os homens valentes até 7.000, e os artífices e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra. Levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. Então essa aqui foi a terceira expatriação dos judeus pelos neobabilônios por volta ali do ano 597. Vamos para o quarto rei, ou o quarto monte, ou a quarta cabeça, a Média e a Pérsia. Aqui estão os desenhos representando aqueles sonhos lá que Daniel teve, né? As visões. O leão com a asa ali simbolizando a Babilônia, o urso com as costelas na boca, simbolizando a Média e a Pérsia. E aqui está ela, Daniel capítulo 2, versículo 39, a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Depois de ti, Daniel está falando para o rei da Babilônia, se levantará outro reino, que é a Média e a Pérsia, que é inferior ao teu. E lá em Daniel 5, 30 e 31, naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Mais um autor, mais à direita, aí no canto da tela, a besta que era, existiu na terra antes da época de João e já não é na terra na época de João. É também o oitavo, que é o oitavo reino, sucedendo os 7 reinos anteriores. E é dos 7, de um dos 7, o quinto, ou a Grécia, que caiu antes da época de João e torna-se o oitavo depois do 6º e do 7º reinos, e vai à perdição. Então, a grande maioria dos autores aqui que a gente traz, eles apontam para o reino da Grécia como sendo um reino revivido pelo anticristo no futuro, o oitavo reino. Vamos ao quinto rei, ou quinto monte, ou a quinta cabeça, que é a Grécia. Daniel, capítulo 2, 39, o mesmo texto anterior. Depois de ti, da Babilônia, se levantará outro, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então aqui nós entramos com a história do reino da Grécia e o personagem principal é Alexandre o Grande. Tá? Então aqui está a representação da Grécia, o leopardo com 4 cabeças, com 4 asas, simbolizando aí os generais de Alexandre Magno. Daniel 8, do 5 ao 7. Aqui o bode é a Grécia e o carneiro é a Média e a Pérsia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos,
dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Aí o próximo, a 6ª cabeça, ou o 6º monte, ou o 6º rei, Roma. Daniel 2,40, o 4º reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. E vejam na direita quem novamente aparece aqui nos nossos estudos, a estátua do sonho de Nabucodonosor. Lembram então que as pernas desta estátua representam o Império Romano e os pés dessa estátua, eram feitos de ferro e barro misturados. Então esses 10 dedos dos pés aqui então apontam para esses 10 reinos que surgirão do Império Romano. Daniel 7:7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E Daniel 9:26, depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Vamos para a 7ª cabeça, ou o 7º monte, ou o 7º rei, que é a Roma revisada. Apocalipse 13:1 mais uma vez. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Daniel 2:41 até o 43. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, artelhos são dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Como vocês sabem, aqui é o território onde antes era o Império Romano. E aqui eu coloco o Império Romano em suas várias fases dele. Então aqui é a Roma revisada, os 10 reis que surgirão dentro deste território aqui. Eu tive trabalho também de fazer uma pesquisa, de buscar quantos países e quais são aqueles países que fazem parte hoje do antigo território romano. Eu achei 54 países e possivelmente é possível que um ou outro país tenha ficado de fora, que eu não tenha conseguido localizar. Tá? Então foram mais de 50 países que existem hoje e estão nesse território aqui. A Grécia revivida também vai vir aqui deste território aqui, que é o reino do anticristo. Como eu falei anteriormente, o anticristo vai tomar, na mão grande mesmo, o domínio desses 10 reis. Ele vai derrotar 3 deles, e eu acredito que os outros vão, a partir de então, fazer uma aliança com esse anticristo, vão entregar o seu poder para ele. O próximo slide que eu vou mostrar, eu fiz o seguinte, eu peguei dentro desses 54 países e fiz uma pesquisa também. Eu peguei os 10 primeiros países mais expoentes desses 54
E quando eu falo de mais expoentes com o viés bélico, os maiores exércitos e a parte econômica também. Então, o próximo slide que eu vou mostrar não são os 10 países que serão os 10 reis. Por favor, não entendam, não interpretem dessa forma. Eu apenas usei 2 subsídios, o econômico e o militar, para trazer para vocês quais seriam os 10 mais expoentes hoje, que seriam os mais fortes desses 54 países que estão aqui no território do antigo Império Romano. Vamos a eles então. Países que ocupam atualmente o território que correspondia ao Império Romano em suas diversas fases e fazem parte das 50 maiores potências bélicas e econômicas mundiais. Então vamos lá, vocês vão perceber aqui que tem 13 países e não 10. E eu vou explicar o porquê disso. Vamos lá, o número 1 seria a Rússia. Opa, mas a Rússia não fazia parte do território do Império Romano. Pois bem, uma pequena parte da Rússia ali em torno do Mar Negro, aqui ó, no mapa, uma parte mais ao norte aqui do Mar Negro, ela fez sim parte do Império Romano. Eles tinham negociações ali comerciais nessa parte do Mar Negro também. Então eu fiz questão ali de colocar a Rússia. E ela está em uma coloração diferente, porque eu coloquei a Rússia aqui como improvável que seja parte desses 10 reis. Mas mesmo assim, como ela fez parte um dia, pelo menos uma parte dela, uma parte muito pequena, eu coloquei a Rússia também. A observação 1, ela é ocupada parcial ou integralmente. Tá? Então a Rússia, uma ocupação parcial, uma pequena parte dela, no território que se estende pelo Mar Negro. Mostramos no mapa onde é. A potência militar do mundo em 2022, a Rússia é o segundo colocado. E na economia, ela é a 11ª. A religião predominante na Rússia é cristã, 73%. A observação 5 é se o país faz parte da União Europeia ou não. A Rússia, neste caso, não faz parte da União Europeia. O segundo país, e aí eu colocaria ele em primeiro, né, se fosse apontar dentro dessa ótica aí, economia e a parte bélica, a França seria então a primeira. A França foi totalmente, integralmente dominada ali pelo Império Romano. Ela fazia parte do Império Romano totalmente. Ela é a 7ª potência militar do mundo e a 6ª economia. A religião cristã é a maioria também, 63%, e ela faz parte da União Europeia, França. O Reino Unido, ela teve uma ocupação parcial, como vocês viram no mapa, ela não foi dominada totalmente pelo Império Romano. Ela é a 8ª potência militar do mundo e a 5ª economia. A maioria da religião é cristã, 71%. Ela não faz parte da União Europeia. Ela fazia até uns 3 anos atrás, mas o Reino Unido ela saiu da União Europeia. A Itália seria o próximo. A Itália, naturalmente, foi ocupada totalmente pelo Império Romano. Ela é o centro do Império Romano, né? Ela é a 11ª potência militar, a 8ª economia do mundo e a religião predominante, não podia ser outra, a religião cristã, 83%, e ela faz parte da União Europeia, a Itália. O Egito seria o próximo país. Foi uma ocupação parcial. Vocês podem ver no mapa aqui no norte do Egito, uma boa parte do Egito foi ocupada pelo Império Romano. Tá? O Egito ele é bem maior territorialmente que isso. Então o Egito é a 12ª potência militar do mundo em 2022. A maioria da religião lá no país é muçulmana, 94%, e naturalmente ela não faz parte da União Europeia. A Turquia é o próximo país, ela é a 13ª potência militar, religião predominante é a muçulmana, 98%.
não faz parte da União Europeia, embora ela demonstre intenção para entrar. A Alemanha é o próximo país, ela teve uma ocupação parcial, da mesma forma que a Rússia, muito pequena, mas eu coloquei também a 16ª potência militar do mundo e a 4ª economia. A religião predominante é a cristã, 68%, e ela faz parte da União Europeia. Israel é o próximo país, é a 18ª potência militar. Eu pintei de uma cor diferente também porque, embora isso pode acontecer, Israel fazer parte desses 10 reinos aí, eu não colocaria ele como tal, mas não podemos descartar também. De todos esses países aqui, a religião judaica é predominante somente em Israel, 75%. A Espanha seria o próximo país. A Espanha é a 19ª potência do mundo militar. A religião cristã compõe a maioria, 78% também. Ela faz parte da União Europeia, a Espanha. A Ucrânia é o próximo país. Ela teve uma ocupação parcial na época do Império Romano. Ela é a 22ª potência militar. A religião predominante é a cristã, 83%. Ela não faz parte da União Europeia, a Ucrânia, que está em guerra com a Rússia. A Grécia é a próxima, é o próximo país. Ela é a 27ª potência militar do mundo. A religião predominante é a cristã, 88%. E ela faz parte da União Europeia. A Argélia teve uma ocupação parcial também durante o Império Romano. A Argélia fica na África, fica bem aqui no cantinho. Ó. A Argélia teve uma ocupação parcial no norte do país, na época do Império Romano. Então, sim, coloquei ela como parte. Teve uma ocupação parcial, ela é a 31ª potência militar do mundo. A religião muçulmana é o que predomina, 97%. E por último, a Suíça seria a 10ª, né? Na sequência aqui, desconsiderando esses 3 outros países. A Suíça é a 32ª potência militar. A religião cristã é a maioria, 81%. Ela não faz parte da União Europeia. Prosseguindo, versículo 9, nós estamos. Apocalipse 17, versículo 9 ainda. Vamos para a Grécia renovada. Estávamos falando dela. Não vou citar Daniel 7 novamente. Mas, no entanto, Apocalipse 17, 18, o significado da mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Esse sistema babilônico aqui, esse mistério, que seria a falsa religião, a religião satânica, ela dominou sobre todos esses reinos. Ela dominará até o 7º reino, que é o reino dos 10 reis. Porém, quando o anticristo ele ascender como líder ali daquele império, a Babilônia mística ela vai ser destruída, vai acabar, para então, o único objeto de adoração vai ser o próprio anticristo. A partir de então, a partir dos últimos 3 anos e meio da 70ª semana, a Babilônia mistério, ela deixará de existir para a adoração a um único falso Deus que vai ser o anticristo. Apocalipse 17, 11, e a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. A besta, o 8º reino governado pelo anticristo. Vamos aos comentários. O 8º rei será aquele que convencionou chamar-se de anticristo, a união do humano com o diabólico. Satanás não criará um império, mas se apoderará de um que possivelmente já exista hoje. Ele fará isso através da besta. O anjo disse a João que o 8º rei subiria do abismo para ir à perdição. Esta declaração não se refere à besta, aponta para a prisão de Satanás em Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Quando ele será lançado no abismo e para a soltura dele depois do milênio.
quando ele será lançado no inferno. Esse autor aqui ele modifica um pouquinho, ele difere um pouco dos outros, principalmente nesse último texto aqui. Vamos para o outro lado da tela, à direita da tela. E a besta, que é o anjo caído, que era e já não é ela também o oitavo. Esse anjo caído ajudará o anticristo e liderará o oitavo império na perseguição a Israel. E é do 7. Refere-se ao fato de que ele ajudou todos os impérios do passado, com exceção de Roma, nos seus esforços para perseguir Israel. Mas esse anjo caído deu a maior ajuda a Alexandre o Grande, que liderava o Império Grego. Sabemos disso porque João, em sua visão, disse: "E a besta que vi era semelhante ao leopardo, sendo que esse animal era um dos símbolos da antiga Grécia." Vai à perdição refere-se ao fato de que, independentemente do seu poder e dos seus planos, o inferno eterno será o seu destino apropriado para esse príncipe satânico. O mesmo se aplica a Satanás, ao anticristo, ao falso profeta, a cada anjo caído, a cada espírito demoníaco e, de fato, a todos os não redimidos que já viveram. Textos bíblicos, mais uma vez em Daniel, mais uma vez não vou ler, falando aqui sobre essa besta. Daniel 8, 23 e 24, esse sim eu vou fazer a leitura. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Está falando do anticristo aqui. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. 8 reinos em montes. O que esse autor nos traz aqui? O Egito foi o primeiro reino a oprimir Israel nos tempos dos gentios. Aquele período da história de Israel, desde o seu início como uma nação no Egito, até o segundo advento de Cristo. Os termos Egito e egípcio são usados 731 vezes nas Escrituras e em quase todos os casos com Israel. Até mesmo durante os dias do Império Romano, o Egito foi o pior inimigo de Israel, com exceção de alguns períodos de boas relações. O Egito foi o lugar onde Israel tornou-se uma nação e onde foi oprimido por mais de 80 anos, antes de Moisés tirá-lo da escravidão. O Egito é mencionado muitas vezes depois disso como o opressor de Israel. Depois de oprimir Israel intermitentemente por mais de 3.750 anos, o Egito será súdito do anticristo ao oprimi-los novamente no 8º reino. Jamais será uma grande potência mundial novamente, mas servirá ao Senhor junto com Israel no reino eterno. A Assíria foi o segundo grande império a oprimir Israel nos tempos dos gentios. Ela foi fundada por Nimrod, foi um reino inferior ao Egito por 1.300 anos. Então Deus permitiu-lhe castigar Israel. Os termos Assíria e Assírio são usados 175 vezes e quase sempre com relação a Israel. A Assíria oprimiu Israel intermitentemente por quase 145 anos. O anticristo será o último assírio a oprimir Israel nos tempos dos gentios. A Assíria será abençoada no reino eterno junto com Israel. A Babilônia foi o terceiro império a oprimir Israel nos tempos dos gentios. É o primeiro reino mencionado em Daniel, e por essa razão, muitos estudiosos da Bíblia começam o tempo dos gentios com a Babilônia. Mas deve-se lembrar que tanto o Egito quanto a Assíria perseguiram Israel antes da Babilônia e por muito mais tempo. Por que começar o tempo dos gentios com o terceiro império a oprimir Israel? Simplesmente porque Daniel viu aqueles tempos a partir da sua época. Ele, naturalmente, não poderia prenunciar as opressões de Israel pelo Egito e pela Assíria, pois esses dois reinos estavam no passado, na época em que ele viveu. Não obstante, esses dois reinos não foram opressões dos gentios? Neste caso, então eles, por direito, pertencem aos tempos dos gentios. Daniel os viu deste dia em diante, enquanto João
viu toda a extensão dos templos dos gentios, desde o Egito até o Império Romano renovado, tendo por objetivo identificar o 8º reino que encerrará os tempos dos gentios. A Babilônia, como um reino inferior, ajudou a Assíria contra Israel. Ela foi escolhida por Deus para levar Judá ao cativeiro por 70 anos. A Babilônia é mencionada em Daniel como a cabeça de ouro e um leão. O termo Babilônia é usado 284 vezes nas Escrituras, quase sempre com relação a Israel. Ela fará parte dos últimos dias do grupo que oprimirá Israel. A Medo-Pérsia foi o 4º reino a oprimir Israel nos tempos dos gentios. É o 2º reino em Daniel, como o peito e os braços de prata, o urso e o carneiro. É mencionada apenas 58 vezes nas Escrituras, mas com um papel importante. Ela cumprirá a profecia nos últimos dias sobre o governo do Anticristo. A Medo-Pérsia perseguiu Israel intermitentemente por mais de 100 anos. A Grécia foi o 5º reino a oprimir Israel nos tempos dos gentios e o 3º em Daniel. É simbolizada em Daniel pelo ventre e as coxas de bronze, como leopardo e como bode. Só é mencionada pelo nome 9 vezes nas Escrituras, por causa do fato de que ela existia entre os tempos do Antigo e do Novo Testamentos. Ela é mencionada muitas vezes nos livros apócrifos de Macabeus. Praticamente tudo que está em Daniel, ali, ele cita outros textos aqui, deve ser entendido com relação à Grécia, que será renovada novamente como o 8º reino. A Grécia e as partes síria e egípcia do império perseguiram Israel intermitentemente por mais de 250 anos. O Império Grego é a 5ª cabeça da besta de Apocalipse 17, que era antes de João, que já não é na época de João, e que é renovada como o 8º e último reino para oprimir Israel. Ela é a cabeça que foi ferida de morte e que voltou a viver. Roma foi o 6º império a oprimir Israel nos tempos dos gentios e o 4º em Daniel. É simbolizado em Daniel como as pernas de ferro, o animal sem descrição e a 6ª cabeça da besta. Roma oprimiu Israel por mais de 200 anos e dispersou os judeus em 70 depois de Cristo. É deste território que os próximos 2 reinos surgirão. Roma restaurada será o próximo império mencionado nas Escrituras que oprimiu Israel nos tempos dos gentios, ou oprimirá. Este reino será formado por 10 reinos dentro do território do Império Romano nos últimos dias. Por esta razão, nós o chamaremos de Império Romano revisado e não renovado. Se o Império Romano tivesse de ser renovado, ele seria um reino governado por um homem de Roma. Mas em vez disso, 10 reinos separados, governados por 10 reis e com 10 capitais separadas, serão formados dentro do território do Império Romano. Isto é simbolizado em Daniel pelos 10 dedos dos pés e 10 chifres, e por 10 chifres em Apocalipse. A Grécia renovada será o 2º dos futuros impérios a oprimir Israel nos tempos dos gentios e a última potência mundial a fazer isso. O anticristo sairá dos 10 reinos e derrubará 3 deles. Os outros irão submeter-se a ele, formando assim o 8º reino. Ele será derrotado por Cristo em seu 2º advento. Este será o fim do tempo dos gentios. E aqui a gente encerra então com esta tela o texto de hoje do nosso estudo até o versículo 11. Tá bem fechado agora, né? Se a gente observar o mapa, a região ali, tudo desses 10 reinos e da onde vai surgir o anticristo, né? Parece que tá bem pontual o negócio, né? Ficou o escantilhão bem fechado, não é isso? Quais serão esses 2 reinos, né? Quais serão esses 2 reinos e da onde efetivamente vai surgir o anticristo, né? Que é ali daquela parte da Grécia ali, não é isso? Foi o que eu entendi. Exato, ele vai reviver o Império Grego, né? O Uhum. anticristo, que provavelmente ele é sírio. Provavelmente o anticristo vai vir da Síria hoje. Uhum. Com isso fica
pontual o negócio, tá aqui, ó, é daqui. Ele não Sim, para de ficar conjecturando aí dos Estados Unidos, do Brasil, não sei da onde, né? isso, Segundo isso, tá ali, é dali. é. Então a atenção toda é voltada para essa região aí. E uma coisa que chama muita atenção também nossa, que colabora com isso, e tu vai lembrar disso, nós estudamos em Daniel ano passado, o anticristo do Antigo Testamento, que é o Antíoco Epifânio, ele Hum, era descendente dos gregos, ele vem do Império Grego, mas só que ele é da Síria, ele é sírio, daquela região da Síria ali. O anticristo do Antigo Testamento é sírio. Então é bem provável, né? Tudo leva a crer a isso, que o anticristo do futuro vai ser também naquela mesma região ali. certo. E esse anjo também que vai emergir da, das profundezas, que vai ajudar o anticristo, que vai pavimentar o terreno para ele, nada impede desse anjo já ter saído, né? Ele já está circulando e já está aí fazendo os ajustes necessários para que apareçam esses 10 reinos muito em breve, né? É uma possibilidade, mas a gente viu lá, a gente estudou alguns capítulos atrás, acho que lá no início, né? Que ele vai ser solto esse anjo, lembra? Que Uhum, vai ser solto um anjo. Então ele pode ser que ele esteja solto, mas pode ser que seja mais para frente, sim, né? Já sim. ali depois do arrebatamento mesmo, que eu acho que é o mais provável, né? E Ok. esse anjo seria o príncipe da Grécia. Isso aí a gente estudou lá em Daniel também. Uhum, Quando ele diz ali que Miguel foi ajudar ele, mas o príncipe da Grécia me impediu por 21 dias, parece que foi ali, eu não me lembro bem direito. Então esse uhum, príncipe da Grécia seria esse que está aprisionado e vai ser solto. Então imaginem, né, o poder que esse demônio aí vai ter, né? Ele já uhum. tinha e vai vir É com isso. tudo também para colaborar com o anticristo, que é um homem. Ok.